Tivemos, portanto, a honra de ser acolhidos e visitados por Sua Excelência o Senhor Governador, portanto, enquanto Governador ainda, portanto, na sexta-feira, e deu-nos essa honra como, portanto, o mentor deste programa. Então, deu-nos essa honra, ele e a sua equipa estiveram a visitar esta feira, a aferir, de facto, aquilo que esteve na concepção e na estratégia da montagem do programa do reordenamento do comércio, e a fotografia que damos a ver é esta. Portanto, uma feira com bastante aderência de visitantes, com bastantes compradores, e, portanto, tivemos também as nossas expositoras e vendedoras muito felizes por conseguiram, de facto, vender os seus produtos. Exatamente. Esta feira das comunidades vem enaltecer e vem, portanto, dar espaço para a produção local. Entretanto, nós deixamos também que nessas feiras tenhamos um misto de produtos. Nós temos aqui também exposição de roupas, de artesanato. Nós tivemos, portanto, derivado da criatividade dos próprios administradores dos distritos, palcos para poder-se debater alguns temas, ter uma feira mais interativa. Tivemos também pontos para a testagem voluntária, tanto do câncer do útero como da próstata, e também a sensibilização para, portanto, a prevenção do suicídio, referindo ao Setembro Amarelo. Portanto, foram várias atividades que visaram, portanto, criar, portanto, motivação e termos então a feira bem concorrida, e foi possível assim, portanto, realizar nesses 3 dias e com um amontoado, portanto, vamos lá dizer, em termos de arrecadação, que foi muito frutífera, foi muito boa. Sim, e que nos anima a realizar, de facto, outras feiras. Agora, com que periodicidade é que se pretendem realizar essas feiras? De facto, os termos de referência indicam que essas feiras são realizadas de 15 em 15 dias. Entretanto, dependendo da capacidade que as administrações têm, podem alterar esses termos de referência, passando as feiras para semanal ou mensal, portanto, dependendo muito da capacidade logística para organizar estas feiras, que não é, portanto, muito fácil, mas é possível, de facto, é possível nós colocarmos, as administrações colocarem, portanto, à disposição dos munícipes e das feirantes, vários pontos para que possamos dar resposta e dar vazão ainda às grandes preocupações. Exatamente. Continuamos a falar de Luanda, desta vez para falarmos da Ilha do Cabo. Lá, os banhistas estão preocupados com a crescente onda de venda, mesmo na orla marítima. Afinal de contas, o que é que se passa? Vamos à reportagem. A placa instalada no local anuncia a proibição, mas nem por isso as pessoas respeitam a norma. Tem muita gente aqui a vender, é uma venda desorganizada. Um outro ponto também, só para ver que ali nas pedras, né? Tem certos jovens que ficam ali, na realidade, e fazem mesmo necessidade ali. Seria melhor, praticamente, ter uma venda mais organizada, né? Ter um espaço específico para elas venderem e não se vende em todos os sítios e fica uma coisa mais formal, nem uma coisa informal. As denúncias sobre a venda de artigos diversos em locais impróprios nas praias da capital somam e seguem. As pessoas vêm vender de tudo. Quer dizer, não se pode permitir que um lugar turístico, não se pode permitir que no lugar turístico se transforme num mercado. Nós temos estado a receber inúmeras reclamações dos munícipes em geral, de que a praia se tornou um mercado. As praias são locais bastante frequentados, muitos vêm aqui para relaxar. Este casal tem boas memórias desta praia. Afinal, é aqui onde o romance começou há já algum tempo. Até porque nos conhecemos aqui, então é praticamente o nosso ninho de amor. Aqui é o vosso ninho de amor? É, sim. Sempre que vem aqui para relaxar? Para relaxar mesmo, sim. Entretanto, o nível de desorganização, em alguns casos, já afugenta os banhistas. A empresa que, em princípio, explora, mete cadeiras e acho que está bem organizada. Só que o resto é que, pronto, às vezes deixa muito a desejar.
porque há grupos, hoje não é o caso, mas há grupos que vêm para aqui passar o resto da noite. A administração do Distrito Urbano da Ingombota diz que tem trabalhado para inverter esta situação. E nós, no âmbito do PRC, Programa do Ordenamento do Comércio, estamos a levar a cabo o trabalho da organização das praias, sobretudo as vendas que temos constatado no perímetro da zona balnear. Queremos criar melhores condições de comodidade a todos os banhistas. Venda desordenada toma conta das praias na Ilha do Cabo. Doutora Lucrésia, é este também um ponto de preocupação para o Governo Provincial? De facto é assim que nós temos ali um representante que é do Distrito Urbano da Ingombota, portanto a área que circunscreve, portanto, esta praia. Estamos a falar da ilha de Luanda, um ponto turístico, e de facto é preocupante por ser de facto um ponto turístico que alberga muitos turistas e não só, e devemos, portanto, criar condições de comodidade para que o turista sinta-se bem. Não podemos permitir que todo e qualquer produto vá para a ilha de Luanda para ser vendido. Há um espaço reservado sim para a praça da alimentação, porém esse espaço é limitado e não é possível que todas as vendedoras vão lá ter. Portanto, é uma questão de facto de organização e de obediência. O que se coloca aqui é, portanto, uma total desobediência, não obstante nós termos ainda indicadores, e também como aí está, exatamente. Nós temos aqui um indicador de proibição de determinados produtos, mas ainda assim nós vemos o cidadão, portanto, em contramão, a desobedecer, pelo que o trabalho de sensibilização continua, mas também apelamos à consciencialização do próprio cidadão em obediência às regras. O Distrito tem estado a fazer um trabalho impecável, de facto. A solicitação para espaços da feira da alimentação é muito grande, porém há limitações e temos que entender essa limitação. Isto, portanto, intensificou depois da obra que está a ser feita, portanto, na Chicala. Então, parte daquelas vendedoras está à procura de um outro espaço. Portanto, nós temos o controle da situação e a administração, seguramente, do distrito em primeira mão e a administração do município está a trabalhar para reverter, de facto, este quadro. Há violação de quase todos os itens aqui constantes? De quase todos. Portanto, o trabalho de sensibilização continua, mas também com ações coercivas, porque o cidadão percebe perfeitamente, consegue ler, mas ainda assim viola aquilo que está disposto na lei. Exatamente. Doutora Lucrésia, já sabe, o minuto que segue o nosso apelo, portanto, muito obrigada, Safeca, uma vez mais. Nós queríamos dividir este momento em dois. Primeiro, em forma de agradecimento ao engenheiro Manuel Homem pelo grandioso trabalho que fez, portanto, enquanto governador, que muito reconhecemos. Portanto, este programa tem o seu DNA e de toda a sua equipa. Nós fazemos parte também desta equipa e, por acaso, conduzimos com bastante responsabilidade. Queremos desejar ao engenheiro Manuel Homem, agora nas funções de Ministro do Interior, portanto, o maior sucesso e todo o suporte possível. E queremos também dar um grande abraço de acolhimento ao novo governador, que entendemos que vai continuar, de facto, este trabalho que tem o objetivo de criarmos melhores condições para os munícipes de Luanda. Portanto, o seu discurso foi muito claro e queremos apelar aos nossos munícipes que ouçam e que adiram, portanto, todas as orientações por via das administrações municipais, que temos estado a fazer um trabalho incessante para termos uma Luanda de facto melhor, fazendo jus ao lema Luanda precisa de ti. Então, para dizer que nós continuamos, nós temos estado a fazer os trabalhos de campo, precisamente para continuar a sensibilizar o cidadão sobre a obediência que é necessário ter, sobre nos mais variados sentidos. Nós temos um cidadão que está preocupado, sim, com o seu dia a dia. Temos um cidadão que está preocupado em resolver, portanto, as suas necessidades, porém, temos um cidadão que também precisa de ouvir, precisa de acatar as regras de sã convivência. E então as administrações vão continuar a trabalhar de forma muito aproximada no diálogo, mas precisamos também de ter a correspondência deste diálogo. Doutora Lucrésia Cavallo, é sempre um prazer tê-la aqui. Obrigado por mais esta participação. A TPA agradece. Obrigada, Lucas Safeca, e o Governo Provincial agradece. Obrigado. Estamos juntos. Estamos na província do Kwazza Norte. Ontem,
Contamos aqui a história de um assassino em série. Um homem que atacava mulheres com idades que variam entre os 60 a 78 anos. Entrava para os campos de cultivo onde trabalhavam essas mulheres e lá abusava delas sexualmente, espancava até a morte. Agiu assim por 6 vezes, fez 6 vítimas mortais. Antes de ontem, tentou matar mais uma vítima, mas não deu certo. Escapou e foi de imediato ao Serviço de Investigação Criminal. Foi detido. Agora, pasmem. Ontem, mais uma mulher morreu na província do Kwanza Norte, nas mesmas circunstâncias. No campo, a mulher foi morta à paulada. O marido saiu daí a correr para o Serviço de Investigação Criminal e lá fez a queixa. A minha mulher foi morta! A minha mulher foi morta! Mas quem matou a tua mulher? Foi o mesmo homem que matou as 6 mulheres do passado. Ele voltou a matar e desta vez foi a minha mulher. E o Serviço de Investigação Criminal não pode ser. Este homem está aqui detido. É que o homem não sabia que aquele que matara as 6 mulheres já lá estava, detido, no Serviço de Investigação Criminal. Pegaram no homem e foram até o campo onde estava morta a mulher. Lá, uma investigação permitiu saber que, finalmente, o assassino daquela mulher era o próprio marido. Acompanhe a história. Em menos de 24 horas, mais um caso de homicídio qualificado ocorreu no município de Cazengo. Desta vez a vítima foi Margarida Salvador, de 37 anos, morta supostamente pelo marido que desferiu-lhe vários golpes com um pau na região do crânio. De acordo com o SIC, o crime foi derivado de um desentendimento entre o casal, que começou na residência destes. Após o sucedido, recorreu até a direção provincial do SIC, alegando que a sua esposa teria sido morta por um indivíduo que andava solta a violar e a matar mulheres em Lavras. O que ele não sabia é que o Serviço de Investigação Criminal já tinha sob sua custódia o indivíduo acusado destas mesmas práticas. Ainda assim, os nossos operacionais dirigiram-se até o local do sucesso e, após um trabalho minucioso com este indivíduo, ficou então esclarecido que este é quem provocou a morte da própria esposa com um objeto contundente. De janeiro deste ano à presente data, o SIC registrou 34 casos de homicídio qualificado. Destes, tivemos 30 esclarecidos que permitiram a detenção de 34 indivíduos envolvidos nestes mesmos homicídios que foram de naturezas diversas. Nesses casos, nós tivemos vítimas dos 16 aos 78 anos e os acusados dos 16 aos 55 anos de idade. Margarida Salvador deixa 3 filhos e uma dor interminável. Aos nossos familiares em casa, é necessário que haja conversa. Se não tiver a dar certo entre o casal, que chamem um terceiro para poder apaziguar a situação que estiver aí a criar situações menos boas para o casal. Porque partir para o homicídio não é a solução, porque depois vem a responsabilização criminal, porquanto, como dissemos, são mais de 34 indivíduos que este ano foram detidos e a esta altura estão na comarca a cumprir penas por esses mesmos homicídios. António Sebastião Ricardo, o suposto criminoso, tem 32 anos e já se encontra detido. Nilda Samba é uma mulher de 32 anos. Ou melhor, era uma mulher de 32 anos, que saiu de casa e foi em busca d'água no Rio Coche, lá na província do Cubango. Quando chegou lá, ela, em companhia das amigas, enquanto tirava água, foi surpreendida por um réptil. Um jacaré arrastou-a para o meio do rio. Sem luta, as amigas descobriram o corpo da sua companheira desaparecer aos poucos. Debatia-se, mas sem sucessos. Nilda morreu.
O resto da história você vê agora. Foi no bairro Jambi, na sede municipal do Cuxi, onde ocorreu o ataque do jacaré. E foi exatamente neste lugar onde, na última quinta-feira, por volta das 16 horas, Nilda Maria Samba, de 32 anos de idade, foi atacada pelo réptil quando acarretava água para o uso doméstico. Nilda estava acompanhada de 10 amigas que testemunharam o ataque que a arrebatou para as profundezas deste rio. Segundo informações dos familiares, este é o 7º caso de ataques de jacarés e neste balneário o infortúnio se repete em menos de 2 anos. Aqui já não passam de 7 pessoas que o jacaré sempre vem atacar. 7 que morreram nesse sítio aqui. Agora, esse animal que tornou feroz, que está a atacar pessoas, mesmo assim o governo não permite, não autoriza a bater esses jacarés, porque se não é contra a lei. O porta-voz do Comando Provincial de Proteção Civil e Bombeiros da Terra do Progresso faz o balanço dos casos de conflitos homem-animal. Infelizmente, a nossa população, a revelia dos nossos conselhos, continua a utilizar aquele espaço e deu-se então por este ataque de jacaré. De janeiro à data presente estamos com 33 casos de conflito homem-animal, 22 são diretamente ligados aos jacarés e crocodilos e dos 33 temos aqui o registro de 24 mortes e 9 salvos. Os demais ataques, já que os 22 foram por jacarés, os demais foram por hipopótamos, leões, onças, elefantes e serpentes pelos municípios do Dirico, maioritariamente, município de Mavinga e o Cuxi, ainda e também Menongue, que não se encontra numa situação de privilégio. Os restos mortais da vítima foram enterrar no cemitério municipal do Cuxi nesta sexta-feira. A malograda deixa 3 filhos. Pois é, e agora os habitantes da localidade do Cuxi querem a todo custo caçar este réptil. Já são contadas 7 vítimas mortais. E, de acordo com aquele ancião, o que se quer na comunidade é matar o réptil. Mas existem instituições que preservam a fauna e não permitem de forma alguma. Oh, professor Alcântara, vem daí. Viva muito boa tarde. Viva Safeca, boa tarde. Professor Canga, muito boa tarde. Boa tarde, Safeca, boa tarde, estimados telespectadores. Professor Alcântara, temos um réptil que está a dizimar pessoas na localidade do Cuxi, mas também temos uma população enfurecida que tudo quer fazer para caçar este animal. Safeca, é um problema muito difícil de se resolver. Há que pensar primeiro que, do ponto de vista cultural, a população costuma acarretar a água nos rios. E ainda que passemos que esta é a única solução para minimizar a situação, passar sempre educação permanente, espécie de cultura cívica ou educação cívica, as nossas mães, os jovens que estão ali a nascer, para que não permitam as pessoas que querem a correr aos rios para tirar lá água, porque tem lá animais ferozes. Esta educação tem que ser permanente, o soba tem que sair, se calhar todas as manhãs, a gritar, para incutir essa cultura. Como deves compreender, o rio tem uma extensão longa e se calhar o Cuxi vai desaguar, se calhar no Zambeze, que é um outro rio bastante potente. E ainda que matemos um jacaré, os outros virão, porque ali na água é um mundo morto e ninguém sabe quando é que o jacaré está nas profundezas. E o jacaré tem faro do sangue das pessoas. Ele pode estar ali a uns quilómetros, ele sente a vibração do sangue. E vem a surdina lá no fundo, vai atacar na mesma. E ainda que fiquemos aí a matar, se as pessoas continuarem a ir para os rios, teremos ainda outros ataques. Por isto aqui, para minimizar a situação, é mesmo educar as pessoas a não irem para os rios para acarretar água. A única coisa, se tivéssemos condições brutais, tínhamos é que apelar à administração para colocar ali eletrobombas. Mas como deve compreender, do ponto de vista financeiro também, o país, de certa forma, está rasgado.
Portanto, aqui fica difícil resolvermos um problema desta natureza em função daquilo que já está inculcado na mente do nosso cidadão, que precisa de água todos os dias e tem que recorrer para lá para ir buscar a água. Senão é uma situação muito complicada. Professor Kanga, porque o jacaré não pode ouvir, resta ao homem tomar juízo e não visitar o rio novamente. Pelo menos não neste lugar, onde já morreram 7 pessoas. Parece engraçado, mas pronto, peço desculpas e lamentamos a perda da vida da nossa concidadã de 32 anos. Mas aqui o fundamental é que devemos compreender. Há um facto que já perderam vida neste rio várias pessoas. E esta comunidade é informada sobre isto. É um dado assente já, é um dado palpável, confirmado. Não é uma hipótese. Então, se é um dado, então a comunidade deve evitar ir acarretar água neste rio. E por outra, tal como o Dr. Alcântara fez menção, os SOBAs, a comunidade, responsáveis, devem sensibilizar a comunidade que esse espaço não é adequado para poder tirar água. E o Corpo de Proteção Civil e Bombeiros também colocaram uma placa aí de perigo e não se deve tirar água neste rio, ou, como eles têm melhor domínio, provavelmente identificar qual é o horário em que os jacaré vão se aproximando ao sentirem um faro, não é? É engraçado. E estipular um horário, isso para quem tem um domínio da matéria, e poder informar a comunidade que pode tirar a água deste horário, X ou Y. Caso não, aqui as autoridades tinham a obrigação de criarem condições para que esta comunidade consiga ter água potável. Nós não podemos também aceitar, pleno século XXI, apesar que diz que a saúde financeira não está boa, mas quem tem a competência de governar deve criar, reinventar-se e imaginar qual é a melhor via para reduzir esta situação. Não há dinheiro para comprar eletrobomba, isto é um facto. Como nós podemos conseguir dinheiro, financiamento, para poder adquirir um conjunto de eletrobomba para bombear água a esta população? Qual é o caminho mais correto? Mas nós não podemos ficar parados. Há uma administração, há um poder local, há um poder central. Em função das competências de cada instituição, deve-se encontrar uma solução. Isso é um ato obrigatório, porque quem governa tem a obrigação de garantir a estabilidade do seu povo. Logo, para terminar, esta comunidade, quem de direito, deve de facto pensar em encontrar soluções razoáveis para mitigar esta situação. Pois é, e as águas são aparentemente tranquilas neste lugar. Um réptil, como é o caso do jacaré, gosta de lugares como o que aparece aqui nas imagens, professor Alcântara. Por isso que dizíamos, é um mundo morto. Qualquer um de nós que não conhece bem este rio poderia colocar ali as pernas, os pés. Pois. Portanto, eu não sei. Fala-se muito da feitiçaria nas comunidades. Então aqui o SOBA não evoca o feitiço para fazer com que os jacarés não se aproximem. Ou então, o SOBA na feitiçaria não tem capacidade para prever, como dizia o Dr. Kanga, a hora em que o jacaré não se aproxima. Porque é preciso aqui, se calhar, fazer um estudo no âmbito... Está a propor ou está a questionar, professor? Eu vou questionando e vou propondo. Aqui é preciso, se calhar, que se faça um estudo, estou a dizer, os SOBAs que têm domínio das comunidades tradicionais. Acreditamos que ali há muita informação do ponto de vista cultural, nos rituais e enfim, que poderiam ali criar a espécie de um alinhamento para que essa situação, para que se possa dominar essa situação, porque naquelas manias manévolas que é essa feitiçaria, se calhar sabem a que hora é que os jacarés dormem. Então, se calhar é esta hora que deviam os próprios SOBAs ir com as senhoras para o rio para irem tirar essa tal água. É a única maneira também que existe aqui, já que
vamos esperar, se calhar, muito tempo para ter as eletrobombas, em função do que acabamos de apontar aqui. Pois é, tivemos também a situação no Kwanza Norte, professor Kanga. Tivemos a situação no Kwanza Norte, onde um homem matou pelo menos 6 mulheres. Ontem apareceu um segundo homem que matou a própria mulher e acusava o assassino em série, sem saber, é claro, que este já estava detido. Olha, Safeca, é uma situação muito complexa. E aqui a história do jacaré deixou-nos um pouco com graça. Porque a comunidade está enfurecida. Estou aqui interna, peço desculpas. Aqui a questão desse indivíduo que tira a vida da esposa e acusando o assassino em série, é isso que o Dr. Alcântara tem feito referência. Nós hoje temos psicopatas, nós temos pessoas desequilibradas, nós temos pessoas doentes e nós não podemos olhar este tipo de ação numa perspectiva da feitiçaria ou do ocultismo. Há pessoas doentes, que têm distúrbio psicológico. E nós temos que entrar nessa narrativa científica de compreender que hoje já há pessoas que têm este desequilíbrio. E aqui os exames de psicologia, como falamos ontem, devem de facto serem feitos para aferir o nível de psicopatia, de desvio mental do indivíduo que tira a vida da sua própria esposa. É um recurso civilizacional. Este indivíduo não tem afeto. É um indivíduo doente. Vê a esposa ou o oponente como um objeto. E o ser humano tem esta dimensão. Então temos que entrar nesta corrente, mais do que sermos legalistas, retirar a liberdade, o que é um facto, mas aqui temos sempre de garantir no final que este indivíduo tem alguma perturbação provada em análises e que depois, ao longo da correção penal, seja cautelada a situação do cuidado da sua própria sanidade, para evitar com que, após ele cumprir a pena, posto em liberdade, possa novamente reproduzir este tipo de comportamentos. Mas que é um facto é que nós hoje temos pessoas doentes. Não é feitiçaria como as pessoas entendem. Nós tínhamos uma certa incapacidade da compreensão da conduta humana. O homem que mata a mulher dizia-se que é feitiço. O pai que mata a filha dizia-se que é feitiço. Enquanto que noutras sociedades mais avançadas já era estudada do ponto de vista da cientificidade. E felizmente, hoje nós em Angola começamos a ter uma mente mais elástica com o estudo da psicologia, da sociologia, da própria antropologia, da própria criminalística, nos vai ajudando a compreender esse tipo de situações que, de facto, devem ser acauteladas. Exatamente. Professor Alcântara. Safeca, eu sempre aqui, nesse tipo de situações, a morte dessa nossa irmã nas mãos do esposo, muitas vezes costumo culpar as pessoas que estão ao redor, porque neste tipo de situações, há uma história anterior de agressões, quer sejam físicas, quer sejam verbais. E estas agressões não provocaram, num período atempado, uma conversa aberta com as famílias. Porque se houve agressão recidiva, foi agredindo, senta-se, não houve, deviam ter decidido pela separação. Não há mais nada, separação. 3 vezes, conversa com os pais, o senhor não ouviu, continua a maltratar. Vamos à igreja, o senhor não ouviu, continua a maltratar. Chamemos os padrinhos, nada. Muitas vezes chamemos a polícia e o senhor não ouve, imediatamente separar-se. Por isso que estamos a dizer aqui, estes problemas que estão enquadrados naquilo que se chama o ciúme patológico, na qual o indivíduo coisifica a mulher, vê que a mulher é um objeto, coisa dele, como se de telefone tratasse. Pode bater quando quiser. São coisas que já têm uma história. Se a família não ficou atenta, a família perdeu o ente querido. Pois. E ele está ainda vivo. Por isto que sempre
lançamos apelo lá em casa que cada mulher ou cada homem deve sempre vigiar a relação que tem. As brigas na relação acontecem de maneira pacífica e depois no dia seguinte terminam e o diálogo começa a decorrer. Se houver agressão persistida ali, se o agressor não houve, então a família deve reunir para separá-los, que cada um parta para outra relação, porque noutra relação também pode haver coisas melhores. Ninguém é de ninguém. Portanto, a lei costuma punir os psicopatas, porque os exames de psiquiatria, de perícia psicológica e psiquiatra, sempre determinaram que o psicopata tem lucidez, sabe do que faz, planeia os atos. Não é do tipo um brote psicótico do momento, porque estamos aqui a dizer, a partir do momento em que passa muito tempo a ir batendo, vai ameaçando que um dia lhe vão matar. Então ali já há premeditação, há um ato preparado e a lei te vai punir com dolo. E o dolo entras no 148 da lei 38/20, de 11 de novembro, que ele vai condenar de 20 a 25 anos de cadeia. Mas tal como o Dr. Kanga fazia referência, nós somos humanos e temos que chamar sempre aquilo que chamam o frontão da Constituição, dignidade da pessoa humana. A partir da dignidade da pessoa humana, chamaremos as perícias de psiquiatria e de psicologia para podermos avaliar se o indivíduo tem algum transtorno psicológico ou alguma doença mental. Exatamente. Para depois, se tiver, condená-lo com uma pena branda e depois interná-lo num hospital para receber tratamento. Pois é, estamos na província do Zaire. Da província do Zaire chega-nos a história, mais uma história de contrabando de combustível. Antes, dizer que pelo menos 15 pessoas foram detidas na fronteira do Louvre. Tentavam transitar para outro lado da fronteira com vários produtos da cesta básica alimentar. Mas não é tudo. O combustível estava numa viatura, numa pequena viatura. Vai se surpreender com o tamanho da viatura que levava 1000 litros de combustível. Acompanhe a reportagem. A busca pelo lucro fácil tem tornado os supostos contrabandistas cada vez mais ousados na tentativa de cruzarem a linha fronteiriça com a República Democrática do Congo. Numa operação que durou 24 horas, a Polícia de Guarda-Fronteira deteve 15 cidadãos enquanto tentavam atravessar a fronteira com um carregamento significativo de combustível. No balanço operativo, uma viatura ligeira foi apreendida e mais de 1000 litros de gasóleo. Quer dizer, eles desmontam os assentos e deixam apenas o assento do motorista e do resto serve para poder então agrupar essa quantidade de bidões de combustível para procurar a forma de como poder atingir a República Democrática do Congo para o comércio ilícito. Então a pronta intervenção e a vigilância das nossas forças, então é assim que foi possível neste período produzirmos este resultado. Nestas ações conseguiram deter um total de 15 cidadãos, esses todos da República Democrática do Congo. Além do combustível, a polícia também confiscou diversos produtos, como bens alimentares e materiais de construção. As autoridades suspeitam que estes bens seriam utilizados no comércio ilegal, prejudicando a economia local. Destaca-se a apreensão de 52 volumes de fraldas descartáveis, 74 caixas de leite nido em pacote, 3,5 volumes de peixe seco de tipo sardinha, um saco contendo material de construção, 12 latas de tinta que corresponde a 4 litros a cada, tinta de óleo. O material apreendido será entregue à Administração Geral Tributária, enquanto os detidos serão encaminhados aos órgãos competentes para os procedimentos legais subsequentes. No Zaire foram 1000 litros de combustível. Em Cabinda, chegamos a 16.000 litros de combustível. Desta vez, não foi a tentativa de levar o combustível lá fora. Pelo menos não podemos afirmar isso.
A verdade é que todo o combustível estava armazenado numa residência. Tanques foram propositalmente construídos para armazenar todo o combustível. O destino? Acompanhe a reportagem. No bairro Lombo Lombo, periferia da cidade de Cabinda, os contrabandistas, na luta pelo lucro fácil, colocavam as suas próprias vidas em risco. Petróleo iluminante, gasóleo e gasolina eram acondicionados em residências. Numa das suas operações de rotina, a Polícia Nacional em Cabinda descobriu neste bairro, em 5 moradias, vários bidões de combustível diverso. Todo o produto estava pronto para embarcar em direção à RDC. Os proprietários e o combustível coabitavam nas mesmas residências. Fruto do trabalho, como eu disse, foi possível determinar-se este foco e detidos mais de 12 indivíduos, mas, sobretudo, a sua maioria colocou-se em fuga, o que faz com que nós continuemos a intensificar ações de desmantelamento, de armazenamento de combustível, sobretudo aqui na zona marítima. Estamos a falar a partir da Praia do Tier até a zona do Cabaçango. O contrabando também envolve mulheres. Esta senhora de 48 anos de idade sequer temia pela vida dos filhos. Guardava combustível também dentro de casa, sem pensar nos riscos. As pessoas residem no sítio onde é armazenado o combustível, onde as pessoas residem, confeccionam alimentação nesses locais. Se eventualmente deflagrar um incêndio numa dessas residências, acaba por afetar 1 ou 2 quarteirões dos moradores desta zona. Por isso, continuamos a apelar às nossas populações no sentido de absterem-se desse tipo de práticas, porque não só coloca em causa a vida dos proprietários dessas residências, como também dos vizinhos ou das pessoas que os circundam. Na operação policial foram apreendidos mais de 16 mil litros de combustível diverso. Feita a apreensão, as autoridades policiais irão encaminhar esse produto, como acabaram de ver, estava a ser carregado, para o Ministério Público, que dará o seu tratamento subsequente. Polícia Nacional em Cabinda frustra tentativa de contrabando de mais de 16 mil litros de combustível diverso com destino à RDC. Acaso Guyangue, Chaloango é nene. Está demais. É demais. Tivemos 1000 litros na província do Zaire. Tivemos também 16 mil litros na província de Cabinda. Agora, pasmem. Na província do Bengo, a Polícia Nacional, os serviços de investigação criminal, apreenderam pelo menos 800 mil litros de combustível. Tudo estava num armazém. Esta apreensão ocorre depois de uma semelhante ter acontecido já no final de semana passado. Foram 600 mil litros na altura. Agora, mais 800. É só fazer as contas aí em casa, mas não se esqueça. Conte também quanto custa o combustível. Acompanhe a reportagem. O modus operandi neste estaleiro é bem diferente do habitual. Ao contrário dos reservatórios que temos estado a mostrar nos casos de apreensões de combustível em clandestinidade, aqui são contentores. Quem passa, quem entra para este recinto, observa os contentores, mas à primeira vista pode parecer ser contentores ou contentores com produtos diversos. Mas o certo é que estes contentores foram utilizados para o armazenamento de gasóleo. Como podem ver, como este contentor cheio de gasóleo, estão outros tantos. Portanto, aqui podemos contar
O primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto e o sétimo lá ao fundo. E há quem diga que pode existir mais, mas pelo menos nesta operação são estes os contentores, todos eles completamente cheios. Aqui nesta localidade onde nos encontramos, estamos a falar concretamente do Banguila, município do Dande, província do Bengo, tanto onde foi possível apreender um total de ou acima de 800 mil litros de combustível do tipo gasóleo. Tanto das ações realizadas aqui neste local foram detidos 2 cidadãos, um de nacionalidade chinesa de 29 anos de idade, que é o responsável de uma das empresas aqui sediadas, e um outro cidadão que está na qualidade de motorista deste cidadão chinês, é angolano, de 33 anos de idade, que já está aqui há algum tempo. Do trabalho investigativo aqui feito, o SIC conseguiu apurar, embora de forma ainda preliminar, que estes indivíduos têm de facto contratos com as concessionárias nacionais, estamos a falar da Sonangol, da Sonagalp e também da Pumangol, recebem efetivamente combustíveis destas empresas, mas que o destino que é apropriado para o efeito é aqui controvertido, ou seja, há um descaminho do objeto para o qual foi conseguido este contrato. Este combustível devia ser utilizado para apoio às unidades fabris aqui e devia ser também devidamente acondicionado para o fim útil que está predeterminado. Mas o que verificamos, esses indivíduos criaram aqui um sistema de contentores onde são então escondidos este combustível e de forma parcelada e através de caminhões cisterna, esse combustível é retirado daqui para venda em outros pontos, estabelecendo aqui a venda ilegal de combustíveis. Há também aqui suspeitas de adulteração desse combustível e também fortes indícios de preparação desse combustível para efetivamente contrabando no território tanto da fronteira com a RDC. Como sabem, aqui um conjunto de tambores foram encontrados, que são tambores que são usados para lubrificantes, mas que posteriormente podem ser reutilizados para o transporte de combustível do tipo gasóleo, gasolina ou mesmo petróleo. 189 sacos de carvão vegetal, que pela quantidade aqui apresentada também configura um crime de agressão ao ambiente. Daí que também vamos verificar a fonte deste outro tipo de combustível, a falar combustível vegetal, que é o carvão, e qual era o fim destinado para esse tipo de carvão. Verificamos aqui, não há cozinhas aqui a carvão, o que tudo nos indica que também está a ser usado para revenda em outro ponto, ou no país ou até mesmo nas zonas fronteiriças. À primeira vista, tratam-se de contentores para o armazenamento de produtos diversos, mas para o caso em concreto, são contentores para o armazenamento e camuflar o combustível que vem parar aqui a este local. É um produto que tem vários destinos, não só no país, mas como também na República Democrática do Congo, cujo transporte é feito via terrestre e também via marítima. Alberto Sampaio, Walter Carlos e Paulino Mendes, a TPA na localidade do Banguila, município do Dande, província do Bengo. Aqui no estúdio, os professores Alcântara e Canga Gomes não param de fazer cálculos. Estamos a fazer cálculos aqui de quanto se perde com tanto combustível. Na segunda parte, a análise merecida deste tema da semana. Estamos juntos. É para daqui a pouco. Em comemoração
comemoração aos 49 anos da Dipanda, Chá de Caxinde realiza no dia 10 de novembro, pelas 20 horas, gala com a diva Yola Semedo e sua banda. Com buffet e bar aberto ao som do DJ da casa. Reservas 972 53 68 68 972 53 68 69. Ingressos disponíveis no aplicativo Zeca. Produção Macnofil. Hoje, quando chego a casa, depois de um dia intenso de trabalho, olho no que tenho à volta. Eu orgulho-me. E digo mais, valeu a pena o sacrifício. Hoje tenho a casa que sempre sonhei. Hoje, a minha família tem o conforto que sempre desejei. Agora, o sonho é real. Venha viver com qualidade, segurança e comodidade. Condomínio Luizana, na cidade universitária Luanda. Condomínio Luizana. O sonho agora é real. Over the years, I've learned a few simple things in a perfect way. You've got a laugh. The Baylor Project e Aaron Goldberg na Casa das Artes, nos dias 8 e 9 de novembro, às 20h30. Folheto, candando. Coxa de frango congelado por apenas 1.999 kwanzas. Bolacha belga por apenas 2.499 kwanzas. Cereais Choca-Pique 375 gramas por apenas 2.989 kwanzas. Com candando fica tudo melhor. Anos Eventos apresenta Projeto Sinfonia, segunda edição com a atuação da banda Movimento e Banda Maravilha. Banda Maravilha. Será no dia 23 de novembro, no Palmeiras Club, com bar aberto e buffet. Compre agora mesmo o seu ingresso pelo terminal 945 759 707 ou pela plataforma ticket.ao. Apoio